preparar o estudo de hoje e mais alguma coisa que Deus colocou no coração dele. Amém? Obrigado, Everton. A paz do Senhor, amados, amém. Quero pedir, justificar que eu e Débora chegamos um pouco atrasados, porque a gente foi visitar Joel ali, e aí, graças a Deus, está tudo bem, mas aí isso fez com que nós nos atrasássemos aqui. E não sei se oraram por ele já agradecendo, então estávamos lá orando também, então está tudo certo, amém? Vamos abrir as nossas Bíblias em 2 Coríntios capítulo 7, capítulo 4, do verso 7 ao 12. Eu vou tentar ler aqui, que eu deixei a minha Bíblia, a Bíblia que tem ali é Ara. Aí eu peguei a de Benício, só que a letra, meu amigo, só é para quem para descobrir aqui a letra é fogo. Bom, mas vamos lá. 2 Coríntios capítulo 4, do 7 ao 12, diz assim: Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que se veja que a excelência do poder provém de Deus, não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Ficamos perplexos, porém não desanimados. Somos perseguidos, porém não abandonados. Somos derrubados, porém não destruídos. Levamos sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida dele se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte e em vocês a vida. Amém? Senhor, pedimos que Tu trates conosco agora, por meio desta palavra linda, e que Tu fales aos nossos corações, no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Como nós vimos na semana passada, o apóstolo Paulo falou sobre a gloriosa luz do Evangelho. E, sobretudo, dos versos 1 ao 6, ele falou sobre isto. E nesta sessão ele contrasta esse evangelho maravilhoso com a fraqueza daqueles que o pregam. E isso é importante, porque o que tem que prevalecer, o que tem que ser forte é o evangelho, não quem prega, né? Então, no verso 7, ele diz: Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que se veja que a excelência do poder provém de Deus, não de nós. Então, temos, porém, este tesouro em vasos de barro. Vasos de barro eram artigos, artigos de decoração, vamos dizer assim, encontrados nos lares do Antigo Oriente Médio. Tá certo? E eram vasos baratos e por isso eram frágeis, se quebravam muito facilmente. Diferentemente daqueles que tinham uma condição melhor, que compravam vasos de metal, que não se quebravam. Mas os vasos de barro se quebravam. Então, quando eles eram quebrados, obviamente, o que é que se faz? Joga-se no lixo, joga-se fora, não é? Os vasos de barro acabavam servindo para serem jogados no lixo. Por que isso? Porque o valor venal deles, o valor de venda deles, era muito baixo. E muitas vezes, ou na ampla maioria das vezes, não tinha nenhum valor sentimental. Então, se jogava fora. Então, este contraste que o apóstolo fez aqui entre o tesouro, temos, porém, este tesouro em vasos de barro. O tesouro aqui é o Evangelho, é a excelência do poder do Evangelho. E os vasos de barro eram os pregadores, eram aqueles que ministravam. Então, o que o apóstolo quer mostrar aqui é essa excelência
de poder vem do Senhor, é de Deus, não de quem prega, não de quem transmite, é somente de Deus. Então, ele, na última metade do versículo, ele diz, para que se veja que a excelência do poder provém de Deus, não de nós. Então, o apóstolo demonstra aqui a fragilidade daqueles que pregam a palavra de Deus. São frágeis porque são seres humanos que podem a qualquer momento ter um problema pessoal e se deixar levar por isso. São frágeis porque são pecadores, acima de tudo. São frágeis porque podem a qualquer momento sucumbir. E nós precisamos entender isso. Às vezes, a gente vê pessoas pregando e diz, quem não te conhece que te compre. Eu não vou ouvir essa pessoa pregando, não. O que a gente tem que ouvir é a palavra de Deus. Porque o poder, a excelência do poder é de Deus. Claro que o vaso ajuda, mas ajuda no sentido apenas de ser o recipiente. Porque o que é colocado nele é o que vem do Senhor. E, portanto, nós precisamos entender isso. E aí o apóstolo dizia isso também, para que nós entendamos, nós, os que pregam, entendamos que nós não somos nada. Que se Deus não tiver misericórdia e não nos usar, não falar, não sai nada. E se sair, saem coisas do homem, saem coisas do homem que não vão edificar ninguém. Quem edifica é a palavra do Senhor, e não quem está pregando. Por isso é que ele fez questão de mostrar isso, que o tesouro, e é um contraste muito grande, o tesouro é uma coisa valiosíssima, mas transportada em vasos de barro, que são baratos, não tem nenhum valor. E qual o valor que nós temos, a não ser aquele que Deus nos dá? E por isso nós temos que entender isso, tanto quem prega quanto quem ouve. Nos versos 8º e 9º, ele diz, em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Ficamos perplexos, porém não desanimados. Somos perseguidos, porém não abandonados. Somos derrubados, porém não destruídos. Então, o princípio geral que foi mostrado no versículo 7º aqui, de que todos são fracos, é ilustrado numa série de declarações que são paradoxais. Desculpem, e por que eu digo isso? Porque, de um lado, elas refletem a vulnerabilidade do pregador, no caso do apóstolo Paulo aqui, e dos que pregavam o evangelho com ele, dos seus companheiros. E do outro, ela reflete o poder de Deus que os sustenta. Então, por isso que ele disse, em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Ficamos perplexos, porém não desanimados. Somos perseguidos, porém não abandonados. Somos derrubados, porém não destruídos. Apesar das falhas, apesar das inúmeras situações que nos levam a ser derrubados, a ficar perplexos, a viver angústias, mas ainda assim há um Deus maior que nos anima, não nos permite cair, não nos permite ser vencidos. Ou seja, as pessoas envolvidas com a obra de Deus são atribuladas, são perplexas, são perseguidas, são derrubadas, são abatidas. No entanto, essas investidas não são suficientes para as desmotivarem, porque Deus é quem tem o controle de suas vidas. Hoje a gente está estudando aqui ministrações deixadas pelo apóstolo Paulo, mas só estamos estudando porque Deus foi quem que tinha o controle da vida dele, foi quem permitiu que, embora ele fosse perseguido,
embora ele fosse angustiado, ficasse perplexo, fosse atribulado, ainda assim ele não desanimou e permaneceu firme, pregando a palavra de Deus ao ponto de ter deixado um legado para nós que nos permite hoje ser alimentados pela palavra de Deus. E Deus continua o mesmo, não mudou. Ele continua permitindo que vasos frágeis preguem a sua palavra para que outros sejam abençoados. Quantas e quantas vezes nós não somos abençoados com ministrações que ouvimos em um podcast, ou, eu ia dizer em um CD, mas CD não tem mais, né? Então, um podcast, ou em um canal de rede social. Quantas e quantas vezes pessoas não... Outro dia eu estava ouvindo uma ministração do doutor pastor Russell Shedd, já falecido, mas ficou o legado para nós, porque Deus teve misericórdia dele, e aí Deus não permitiu que, embora tivesse vivenciado tantas dificuldades, desanimasse, continuou pregando a palavra de Deus, e com um objetivo, e o objetivo que é de Deus é que pessoas sejam abençoadas, pessoas sejam alimentadas pela sua palavra. Então, vai ficando assim, a gente lê livros de Spurgeon, acho que Débora está lendo um livro agora de Charles Spurgeon, que a Vinac publicou, que é sobre depressão, né? Um livro escrito lá na época dele, está aí. Andrei estava lendo um livro aí, eu vi recentemente, de Timothy Keller, que já faleceu há uns 2 anos. Homens que, embora fossem frágeis ao ponto de terem morrido, por isso também que são frágeis, porque a vida tem um limite, né? E uma hora ela se esvai, mas ainda assim ficou o legado, porque Deus não permitiu que eles desanimassem, nem fossem abatidos diante das dificuldades. Acho que é o Deus pródigo que está lendo, não é isso? Que é muito bom, por sinal. E tantos outros livros, e tantas outras mensagens, e tantas outras lições que estão na palavra do Senhor, que só estão porque Deus cuidou daquelas pessoas. Os versos 10 e 11 diz assim: levamos sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida dele se manifeste em vosso corpo. Porque nós que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Então, depois de fazer essas ilustrações paradoxais, que foram retiradas das experiências que ele vivenciou, o apóstolo Paulo não estava falando nada que ele não tivesse conhecimento próprio, que ele não tivesse experiências próprias. Ele falou daquilo que ele vivenciou durante todo o seu ministério aqui na terra, né? Então, depois de falar dessas ilustrações que foram tiradas de suas experiências, ele voltou a declarar o princípio anunciado no versículo 7º, qual é o princípio que ele anunciou no versículo 7º? Temos, porém, estes tesouros em vasos de barro. Ou seja, que tesouro é esse? Foi a morte e a ressurreição do Senhor Jesus, que era pregada no evangelho que ele ministrava. A imagem que ele usou foi a que é diferente, falou da morte e da vida, mas o princípio é o mesmo, tá certo? O sentido de ele experimentar a morte e a vida de Jesus não deve ser interpretado aqui de um modo místico, do tipo que o apóstolo Paulo morreu e ressuscitou. Não tem a ver com isso. É algo concreto. Foi retirado a partir das aflições e perseguições que ele se viu constantemente exposto à morte. Inclusive, a gente vai chegar mais à frente e vai ver, ele vai fazer uma defesa do ministério dele e vai dizer, aqui mais na frente, ele deixou escrito, as inúmeras dificuldades que ele enfrentou, apedrejado, passou fome,
naufrágios, uma série de coisas, sempre exposto à morte. No capítulo 8º, verso 36 da carta aos Romanos, ele escreveu o seguinte, Romanos 8:36, como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte continuamente, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Então, quando o apóstolo Paulo concordou em ser entregue à morte o dia todo, vamos dizer assim, ou todos os dias, ele passou, e ele concordou isso quando entrou no ministério. Quando ele entrou no ministério naquela época, sobretudo, queridos, viver no ministério pregando a palavra de Deus era correr sérios riscos de vida, né? As pessoas entravam no ministério sabedoras de que iriam ser perseguidas. Então, quando ele concordou, ele passou a compartilhar do destino de Jesus também, ou seja, de que ele iria a qualquer momento, como de fato terminou acontecendo com ele, né? Porque ele foi decapitado, no final da vida foi decapitado, mas, ao mesmo tempo, ele observou que a vida oriunda da ressurreição de Jesus se manifestava no seu corpo. Primeiro, porque ele foi sempre sendo poupado, e quando ele tivesse que enfrentar a morte, realmente, como todos nós aqui, quando enfrentarmos a morte um dia, vamos ressurgir na nova vida, amém? O que vai ser uma bênção. Por isso que a gente não entra em desespero quando se fala em morte. A gente não entra em desespero quando morre um parente nosso. A gente fica triste, a dor da saudade é grande. Mas se morre um parente nosso em Cristo Jesus, nós ficamos tristes, sentimos muitas saudades, mas também não entramos em desespero porque sabemos que a pessoa está muito melhor do que nós. Ainda sábado passado, eu fui com Débora para um funeral da mãe de uma irmã querida nossa, que inclusive vai ser coordenadora aqui no ENCRI, e a gente estava conversando lá, eu, ela, Débora, o pai dela, o pastor André, assim, e a gente podia perceber que, embora estivesse muito triste, mas não estava desesperada, não estava, e havia perdido a mãe, e realmente isso dói muito, mas não havia desespero. Certa feita eu estava conversando com Edmundo, que já fez parte aqui da igreja, acho que eu já contei isso aqui, e Edmundo falando que Edmundo perdeu um filho quando completou 16 anos, o filho morreu no dia, acho que no dia seguinte completaria 16 anos, e um adolescente, e Edmundo me disse assim, Walter, é uma dor que a gente não consegue explicar, e eu penso que deve ser uma dor muito grande, porque o normal é que os filhos enterrem os pais, não os pais enterrarem filhos. Mas ele disse, mas ao mesmo tempo é como se ele tivesse feito uma viagem para bem distante, para o exterior, e um dia eu vou me encontrar com ele de novo. Não havia o desespero, havia a dor, mas não havia o desespero, porque nós sabemos que a morte de Jesus viabilizou a vida para cada um de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Então, aquele que proclamava o Senhor crucificado e ressurreto, no caso, o apóstolo Paulo, ou qualquer um de nós que façamos isso, descobriu que o que era proclamado em sua mensagem também se tornava um exemplo na sua vida, era exemplificado na sua vida. Porque, por um lado, ele, pregador, era diariamente submetido a forças, a oposições, a dificuldades que o arrastavam para a morte. No entanto, ele era continuamente amparado pelo Senhor, levado em triunfo e tornava-se mais que vencedor. Então, é bom que se diga isso. Às vezes, o apóstolo Paulo disse, acho que quando escreveu aos Filipenses, que em Cristo somos mais que vencedores. E eu já vi muita gente pregando, dizendo que ser vencedor é aquele que não precisa lutar. Deus já conquistou lá tudo para nós. Não é assim. Não é assim.
nós lutamos, nós enfrentamos dificuldades, nós enfrentamos oposições, nós enfrentamos muitas batalhas. No entanto, nós somos continuamente amparados pelo Senhor, e isso nos faz mais que vencedores, nos faz não desistir diante das circunstâncias. Então, ser mais que vencedor não é a ausência de luta, não é a inexistência de luta, é a presença de Deus nas nossas vidas, que faz com que nós possamos alcançar os objetivos. Então, ele se tornava cada vez mais que vencedor, exatamente pelas experiências de vida oriunda, sobretudo da ressurreição de Jesus, que operava em seu corpo mortal. E, por fim, no verso 12, ele diz: de modo que em nós opera a morte, em vocês a vida. Ou seja, isso é um resumo que conduz ao pensamento, que leva o pensamento do apóstolo mais além do que o momento que ele estava vivendo. A exposição diária que ele tinha às forças mortíferas, vamos dizer assim, era uma experiência comum para ele. Todavia, a continuidade ou a contínua manifestação da vida de Jesus o acompanhava. E isso fazia não apenas ele se sentir sustentado, se sentir amparado, mas fazia com que ele levasse a vida para as pessoas através da ministração da palavra do Senhor. E como ele tem levado vida ainda a muitas pessoas. Quantos e quantos não ouvem a palavra de Deus no momento de extrema dificuldade, ouvem uma palavra deixada pelo apóstolo Paulo, que foi inspirado pelo Espírito Santo, e ressurgem para a vida. O grande reformador Martinho Lutero, ele dizia que ele vivia extremamente, vou dizer assim, com medo de Deus. Quanto mais ele fazia as coisas, mais ele sentia que era pecador e que não tinha jeito, que Deus iria pegá-lo. Até que um dia, ele, que já era acostumado à carta de Romanos, porque ele era professor da carta de Romanos, mas um dia, quando ele leu o verso 1, o capítulo 1, verso 17, que é, na realidade, algo que o apóstolo Paulo estava citando do Velho Testamento, né? Ele leu: o justo viverá da fé. Isso abriu, trouxe vida para ele, fez com que a mente dele fosse aberta e ele encontrou a verdadeira vida. Então, a pregação da palavra do Senhor traz vida. Por isto que nós, aqui na igreja, em tantos lugares, fazemos questão de discorrer sobre a Bíblia, versículo por versículo. Ainda sábado, eu fui pregar numa igreja e depois alguém veio falar comigo dizendo isso: olha, eu gostei porque não tem muita firula, é a Bíblia do jeito que é, porque a Bíblia do jeito que é, Deus se encarrega de usá-la, não precisa a gente ficar criando emoções, criando jargões, criando coisas para poder fazer com que a pessoa seja alcançada. Não, Deus, quando quer alcançar, Ele alcança com a palavra dEle, ponto final. Então, o apóstolo Paulo fez questão de dizer isso, embora ele estivesse constantemente convivendo com a morte, e a contínua sustentação de Deus para ele fazia com que Deus operasse por intermédio dele para a vida de outras pessoas. Que nós nos lembremos disto, sobretudo nos momentos em que estivermos desanimados. A palavra de Deus, em primeiro lugar, é vida. Em segundo lugar, nós não podemos perder a oportunidade de falar. Às vezes a gente cita um versículo bíblico para alguém e Deus faz algo tremendo por meio daquele versículo bíblico. Não precisa também pregarmos, às vezes, a respeito. Não tem o que dizer, diga a palavra do Senhor e pode deixar que o Senhor se encarrega de fazer o restante. Ele traz vida por meio da sua palavra também.
Amém? Que Deus nos abençoe, nos dê a graça de ser instrumentos em suas mãos para que possamos ser também canais de vida para outras pessoas. Vamos orar. Senhor Deus, nós pedimos no nome do Senhor Jesus que Tu apliques a Tua palavra nos nossos corações, que Tu tenhas misericórdia de nós, que Tu nos dê a graça de ser pessoas que não desanimam diante das dificuldades, não, por mais que sejamos atribulados, mas nós não somos vencidos, porque em Cristo somos mais que vencedores, e esta é a razão pela qual estamos firmes, e te pedimos que Tu continue a usar cada um de nós, seja no trabalho, seja na escola, seja no lazer, seja aqui na igreja, às vezes conversando uns com os outros. Quantas e quantas vezes, Senhor, em conversas com pessoas aqui na igreja, Tu não falas ao meu coração por meio delas, por meio de uma palavra que alguém diz, que inadvertidamente diz, sem nem perceber que está sendo usado por Ti. Que nós estejamos prontos para isto, para ser usados por Ti, para que assim o Teu nome seja glorificado em nossas vidas. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor.